Baruch atah Adonai Elohim melech haolam. Bendito sejas tu, Rei do Universo. Gostaria de compartilhar com vocês, através dessa ministração, o tema é o caminho, a verdade e a vida. Palavras ditas pelo próprio Jesus. Encontra-se em João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, artigo definido, e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. O que você vai aprender através deste vídeo, de uma maneira muito profunda, o que é caminho, o que é verdade, o que é vida. Muitas pessoas leem esse versículo, só que não sabem a profundidade que tem esse versículo. Eu vou passar para você os significados na língua mãe, na língua santa, no hebraico. E também vou passar para você na língua grega, no qual foi traduzido do hebraico. São duas línguas muito ricas, mas nada se compara à língua de Deus, o hebraico. Então, seja abençoado com essa ministração e que isso entre no seu coração, que você aprenda o que vai ser passado aqui e que você, sentindo no seu coração, passe para outras pessoas assistirem e saberem o que está por trás da palavra caminho, verdade e vida. Seja abençoado com esse vídeo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Gostaria que você prestasse atenção nessa imagem. Aqui eu peguei o versículo, João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Primeiro eu gostaria de te dar uma explicação. A Nova Aliança, isso é, o Novo Testamento, ele também foi escrito no hebraico. Porque todos os autores, com exceção de Lucas, que era grego, eles eram judeus. A cultura que prevalecia, eles estavam debaixo de uma cultura judaica. E a igreja cristã, que nós conhecemos no dia de hoje, ela começou dentro do judaísmo. Então o hebraico foi traduzido para o grego. E aqui eu quero trazer para você a língua grega, porque Deus permitiu que as escrituras passassem do hebraico para o grego. Isso é muito simples, porque o grego na época era como se fosse o inglês hoje. E hoje no mundo, o que prevalece, no mundo inteiro, principalmente no mundo ocidental, é a cultura grega. Quando você fala a palavra democracia, veio dos gregos. Como você fala das artes, veio dos gregos também. O mundo é dominado por 3 homens dentro do túmulo: Sócrates, Aristóteles e Platão. Todas as ideias deles, a filosofia dos gregos é algo muito forte que prevalece até os dias de hoje. Então eu peguei para você, aqui no original grego, o versículo que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu coloquei de branco o nome de Jesus, caminho, verdade e vida. Jesus, como você pode ver nessa imagem, Jesus, que para nós foi transliterado para Jesus, significa o Senhor é salvação, ou Deus salva. Esse é o significado do nome de Jesus. A outra imagem, Odos, Odos, significa caminho. A palavra trazida para caminho no grego é Odos. Caminho significa curso de conduta. Então, no idioma grego, no idioma no qual a Bíblia foi traduzida, no qual se espalhou pelo mundo depois e foi traduzida em várias línguas, no grego, a palavra caminho se pronuncia Odos. E Odos significa curso de conduta. Então, quando Jesus falou: eu sou o caminho, ele estava falando que nós precisamos ter conduta. Conduta. O que é isso? Temos que ter uma conduta no nosso caminhar. As pessoas devem nos conhecer pela nossa conduta de vida. Isso que é caminho no grego. A outra palavra, aletheia. A palavra verdade no grego é aletheia. E a palavra aletheia, que é verdade, significa experiência pessoal, sinceridade de mente. Então, verdade significa uma experiência de vida com Deus e uma mente sadia, uma mente limpa, uma mente liberta. Deu para entender?
Caminhos é um curso de conduta, é uma conduta diária. E verdade é aletheia, experiência pessoal com Deus e uma mente sincera, uma mente curada. Portanto, o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo tem que estar totalmente alinhado com Deus. Temos que ter uma mente limpa e temos que ter experiências diárias com Ele. É esse o significado de aletheia no grego. E a outra palavra, vida, no grego aqui está escrito zoe. O que é zoe? Zoe é um estilo de vida. É um estilo de vida no seu espírito, porque Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando você acreditou, quando você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e eu digo também através desse vídeo para quem não conhece Jesus, quando Jesus vem sobre a tua vida, o que ele quer te trazer? Ele quer que o teu curso, a tua conduta seja o teu caminho, uma conduta sincera, uma conduta íntegra. Ele quer também, que é a palavra odos, ele quer também, a outra palavra aletheia, que é verdade, que você tenha uma experiência pessoal com ele. E que a tua mente seja sincera perante ele. E a última palavra, zoe, cheio de vitalidade, animado, alma viva. Vitalidade. Vitalidade é uma pessoa que tem saúde. Vitalidade é uma pessoa que é animada. Aqui no grego, cheio de vitalidade, animado, alma viva. Quer dizer que não é uma alma doente. Então tem que ter um alinhamento no espírito, na alma e no corpo. E aqui na língua grega, você acabou de ver essas 4 palavras que eu peguei. Jesus, caminho, verdade e vida. São palavras ditas por ele. Então grave isso. Curso de conduta, caminho. Experiência pessoal, sinceridade e mente, aletheia, verdade. E zoe, cheio de vitalidade, animado e alma. Então a palavra zoe significa um espírito onde o Espírito Santo age no nosso espírito e na nossa alma, nas nossas emoções, na nossa mente. Então esse é o significado no grego de caminho, verdade e a vida. Seja abençoado em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Preste muita atenção nesta imagem. Aqui tem 3 imagens. A primeira, a entrada do tabernáculo. A segunda, a entrada no santo lugar. E a terceira, o véu. Então o tabernáculo é dividido em 3 partes, né? O átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Do lado de fora, na primeira imagem, está aqui. Eu escrevi caminho, que é a entrada. Eu escrevi verdade, a porta do santo lugar. E eu escrevi vida, o véu. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê o Pai a não ser por mim, senão por mim, os judeus sabiam do que ele estava falando. Ele está dizendo que ele é a entrada do tabernáculo. Ele estava dizendo que ele também é a entrada do santo lugar. E ele também estava dizendo que ele também é a entrada pelo véu. Ele é o sumo sacerdote que entra pelo véu, que dá acesso ao santíssimo lugar. Caminho. O tabernáculo, ele foi construído de dentro para fora. Por quê? Porque Deus começa a agir na nossa vida de dentro para fora. Por isso que o pecado entra de fora para dentro, na carne para dentro. Mas Deus age de dentro para fora. O novo nascimento é de dentro, depois os outros benefícios da transformação manifestam-se no corpo. Amém? Então está aqui, caminho. Quem estava no lado de fora do tabernáculo, é uma cerca, você está vendo o portão aí no meu lado esquerdo, caminho, a entrada, não dá para ver o que tem lá dentro. Então a pessoa que não conhece a Deus, as pessoas que não conhecem a Jesus, Yeshua, não sabe o que tem depois que crê em Jesus, depois que recebe Jesus no seu coração. Quando você crê em Jesus, você ainda não sabe o que te aguarda, mas Ele é a porta. Ele é a porta. A letra Dalet, porta, né? Então aqui, porta, caminho.
Essa porta do tabernáculo, a primeira, para entrar no tabernáculo, é chamada de caminho. E ali, você pode ver que em volta está branco, linho, né? E ali tem, aqui não mostra, mas são 4 cores. Quais são essas 4 cores? Azul, púrpura, escarlate e linho fino. O azul significa que Jesus é o Filho de Deus, o Evangelho de João. O púrpura significa que Jesus é Rei, o Evangelho de Mateus. O escarlate significa que Jesus é Salvador, o Evangelho de Lucas. E o linho fino significa que Jesus é o homem perfeito, Marcos. Então, essas 4 cores no portão, que nós chamamos de caminho, que é chamado de caminho, tem 4 cores. E cada uma dessas cores que você acabou de ouvir remete aos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Até as cores remetem a Jesus. Então a entrada que nós temos para Jesus começa nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, onde esses 4 evangelhos falam da trajetória de Jesus aqui na terra de 4 ângulos diferentes. Amém? Depois que eles entravam por essa porta aqui, Jesus, nós nos deparamos com o altar de holocausto. O que significa? Lá o animal era morto, o sangue era derramado, depois era levado lá para dentro, para que o sumo sacerdote, uma vez por ano, levasse o sangue do animal para colocar em cima do propiciatório na arca, para que o pecado do povo fosse perdoado por Deus. No altar de holocausto é onde nós matamos os Isaques da nossa vida. O que Isaques são esses? Tudo que ocupa o nosso coração acima de Deus. Todos os Isaques da nossa vida, o nosso eu, o nosso ego, tem que ser morto no altar de incenso. Depois do altar de incenso tem o lavatório, que era uma bacia de bronze, e lá eles colocavam águas correntes, água pura, para lavar os pés. Lavava os pés, lavava as mãos. Por quê? Os sacerdotes e o sumo sacerdote tinham que lavar os pés para entrar. Por isso que a Bíblia diz: guarda teu pé quando entrares na casa de Deus. E essa bacia de bronze reflete o nosso rosto também. E no momento que nós nos confrontamos com a palavra nos mostra o espelho do que é a nossa vida. Amém? Então, caminho é isso. Você entra pela porta, Jesus, os 4 evangelhos. Depois você passa pelo altar de holocausto, para matar os Isaques da nossa vida, entregar no altar, e passa pelo lavatório. A segunda imagem, verdade, porta do santo lugar. Para entrar no santo lugar, você pode ver ali, tem 5 pilares. 5 pilares. E também havia esse mesmo pano, com os 4 cores, também tinham ali, que aqui nessa imagem não tem. Então tinha esses 5 pilares e essas 4 cores que eu falei para você, que são os 4 evangelhos. Por que 5 pilares? Porque depois que você creu em Jesus, passou pela porta que é Ele, matou os seus Isaques, o seu eu, no altar do holocausto, começou a se lavar com a água, e o espelho da tua vida é mostrado para você no lavatório, na bacia de bronze, você se depara com 5 pilares. Antes de entrar no santo lugar, esses 5 pilares simbolizam um outro nível. A verdade é um outro nível do caminho. O caminho é a entrada, a verdade é outro nível. Que nível? São 5 pilares. Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São esses 5 ministérios da igreja. Você lê na Bíblia, você vai ver lá o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os apóstolos. Então, a igreja foi fundamentada nos apóstolos. São esses 5 pilares. Você já leu na Bíblia, quando Elias orou para ter chuva, e o servo de Elias disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Por que o tamanho da mão de um homem? Os 5 ministérios da igreja. E para que serve os 5 ministérios da igreja? Para nos trazer edificação, crescimento, ensino. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Você lê na Bíblia, você vai ver o que os apóstolos fizeram, né?
evangelistas, tem lá profetas, tem os evangelistas, tem os mestres, tem os pastores. São 5 ministérios no qual a igreja do Senhor foi fundamentada. Passando por essa verdade, o que você vê? A mesa dos pães. Significa que é sempre bom estar em 2 em 2. 2 é o número da concordância. Tem 6 pães aqui e 6 aqui. Tem alguém com você, alguém que concorde, alguém que esteja no mesmo espírito que você para orar. Amém? E o pães aqui significa que nós somos saciados diante de Deus, tanto materialmente como emocionalmente. Deus nos sacia no espírito, na alma e no corpo, em todas as áreas. Depois você vê aqui o candelabro. Esse é o candelabro. Então depois que você vê a mesa dos pães, você se depara com o candelabro. O candelabro, ele iluminava tudo. Era colocado azeite, o azeite puro, a primeira prensa do óleo, o óleo mais puro que existe, era colocado nessas hastes aqui, ó, para iluminar o tabernáculo. Esse candelabro, esse menorá, a palavra correta é menorá, é você. No Apocalipse diz que Jesus caminhava sob 7 candeeiros de ouro. Menorote, plural de menorá é menorote. Aqui era colocado óleo na 7 e era aceso. Está escrito lá em Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Não é 7 Espíritos de Deus, são as 7 manifestações do Espírito Santo enviado à terra, no caso aqui, para agir na vida de uma pessoa. Porque tem muito mais manifestações do Espírito Santo de Deus. Então, eu e você precisamos do óleo para que o nosso candelabro, para que as nossas luzes se acendam. Nós temos que ser luz. Por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então, nós temos que brilhar, porque o candelabro era de ouro. Então, nós temos que refletir a luz e temos que ser ouro. Ouro fala de pureza, ouro fala de realeza. Amém? Esse é você, o candelabro. O altar de incenso. O que é o altar de incenso? Simboliza as orações. Nós temos que exalar o perfume de Cristo. O incenso é o que subia. Incenso Apocalipse fala que são as nossas orações. Então, dentro da verdade, saiba, Deus nos satisfaz na mesa dos pães. Deus nos ilumina através do candelabro, que somos nós. E no altar de incenso, as nossas orações começam a subir. Nós começamos a exalar o cheiro, o perfume de Cristo. Amém? E por último, você está vendo a terceira imagem, vida é o véu. Entre o santo lugar e o santíssimo lugar havia um véu. É chamado de véu. Era um pano bem grosso, que separava. O sumo sacerdote, só ele, podia entrar lá uma vez por ano para apresentar o sangue do animal que foi morto lá na entrada do tabernáculo, no altar do holocausto, para colocar em cima do propiciatório, para que Deus perdoasse o pecado do povo. O sumo sacerdote andava com uma corda, com sininhos, porque se os sininhos parassem de balançar, é sinal que ele tinha morrido, porque ele não poderia entrar no tabernáculo de qualquer jeito, tinha que entrar totalmente santificado. Era muito tenso isso. E se ele voltasse, é porque ele estaria vivo. Porque se ele morresse, ele não poderia entrar para tirar, tinha que puxar com a corda. Qualquer um que entrasse ali, morreria. Por quê? A santidade de Deus é algo muito tremendo. Então, o véu era chamado de vida. É por isso que quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eles entenderam. Eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele era a entrada do tabernáculo, ele estava dizendo que ele é a entrada, né? Porque ali não existia mais o tabernáculo, que ele era a entrada do santo lugar, e ele estava dizendo que ele era a entrada pelo véu, a vida. Recapitulando, caminho, 4 cores, os 4 evangelhos. Verdade, 5 pilares, os 5 ministérios no qual a igreja se formou. Vida, o véu, que foi rasgado de cima a baixo quando Jesus foi crucificado, quando Jesus morreu. Quando esse véu se abriu de cima a baixo,
significa que o nosso caminho perante Deus está livre. Para finalizar, caminho, verdade e vida. Dentro do véu, depois que passava pelo véu, que foi rasgado, então Deus abriu o nosso caminho para ele, tinha lá a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha o prato do maná, tinha a vara de Arão e tinha também os 10 mandamentos, as tábuas da lei. O que isso veio nos ensinar? No compartimento chamado vida, isso é, dentro do véu. Porque véu, a palavra véu, a entrada pelo véu quer dizer vida, mas lá dentro tinha vida. Que vida? A Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa, não é porque Deus está na nossa vida que nós não venhamos ter lutas. Por quê? Porque dentro da arca tinha o prato do maná. O maná foi quando Deus sustentou o povo no deserto. Significa que nós vamos ter muitos momentos de deserto na nossa vida, que faz parte da vida, o deserto, momentos, mas Deus vai nos sustentar no deserto. O prato do maná. As tábuas da lei, os mandamentos de Deus estará em nosso coração diante de certo deserto. Nós vamos ter que provar para Deus que nós somos sinceros com Ele ou não. Você pode ver as 10 palavras do Eterno, que muitos conhecem como 10 mandamentos. Na realidade, são muitos mais mandamentos. Mas ali está simbolizado a lei de Deus em nosso coração pela tábua da lei. E a vara de Arão. Por que a vara de Arão que ela floresceu? Porque muitos não queriam aceitar a liderança de Arão. Muitos não queriam aceitar de que Deus tinha escolhido Arão. É a mesma coisa com a gente. Deus tem um chamado para nós e muitos não vão aceitar. Muitas vezes dentro da própria igreja. Mas aquele que Deus escolheu, a vara vai florescer. Isso é o cajado, a autoridade. Então você ouviu caminho, a entrada, no qual tem as 4 cores, os 4 evangelhos. Verdade, a porta do santo lugar, os 5 pilares, os 5 ministérios da igreja. O véu, e que foi aberto, o caminho está livre para nós. Mas lá dentro, eu falei da Arca da Aliança. Passaremos por desertos nessa vida, sim. Deus nos sustentará com o maná. Deus manterá, nós temos que manter vivo dentro de nós os mandamentos do Senhor. E depois, a nossa vara vai florescer. Vara, autoridade, cajado. Que Deus abençoe muito você. Aqui, nesta outra imagem, ainda João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui está no idioma hebraico, o idioma original da Bíblia. Eu marquei aqui de branco, Yeshua, que é o nome de Jesus. Está aqui na minha camiseta, Yeshua, Jesus. Foi transliterado para Jesus. Nome bonito, Yeshua. Caminho, verdade e vida. A palavra caminho, Derek. A palavra verdade, Emet. E a palavra vida, Rai. Está aqui. Então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. O nome aqui, ó. Você está vendo aqui a minha camiseta, né? Ali está Yeshua. Está com outro formato de letra, mas o mesmo nome. Yeshua. As palavras hebraicas, as letras hebraicas têm significado numérico. Então ela vai de 1 a 400. A primeira vai as unidades vão de 1 a 9 na sequência. As dezenas vão de 10 a 100, de 10 em 10. E depois as centenas, 100, 200, 300 e 400. Então o idioma hebraico, ele é letras e também tem valor numérico, cada letra. E quando nós juntamos certas palavras, existe uma maneira de estudar a Bíblia chamada gematria. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Gematria é a maneira que os escribas, que eles não são escritores, são contadores, estudavam as escrituras, porque a Bíblia fala até pelos números. Você pode perceber como o idioma hebraico é muito mais rico que o idioma grego, porque até o formato da letra tem significado. Por exemplo, Jesus, Yeshua. Essa letra aqui, ó,
Yud significa que as mãos de Deus estão estendidas para você. Essa letra aqui, Shin, significa que o fogo de Deus está sobre a sua vida. Esh, fogo. Essa letra aqui, Vav, significa conexão. Significa que Deus, Jesus te conecta com Deus, o Pai. E essa letra aqui, Ain, significa olhos. Os seus olhos são como tocha de fogo. Então Jesus estende as mãos. Jesus tem fogo para incendiar a tua vida, o fogo do Espírito Santo. Jesus te conecta com o Pai. E os olhos dele são como chama de fogo. Ele está com os olhos em você. E essa letra, novamente, Shin, é a letra que começa com a palavra Sheker. Sheker, que significa mentira. Ela não parece um M de ponta cabeça? Significa que Deus, que Jesus, colocará todas as mentiras e todas as calúnias que se levantam contra você de ponta cabeça. Amém? Eu dei uma breve ilustração do nome Yeshua para você. Então, o nome Yeshua, ele vale 386. Juntando todas essas letras, a soma dá 386, está ali. 386 é o valor numérico do nome Yeshua, Jesus. E como que eu calculo uma raiz numérica? Assim como cada palavra hebraica tem uma raiz, a palavra mesmo, uma palavra formando a outra, existe uma raiz. É tudo interligado no hebraico. Só que numericamente também. Todo número tem uma raiz. Então você pode pegar qualquer número e transformá-lo numa unidade. E é muito simples. Por exemplo, 386. 3 mais 8 mais 6 é igual a 17. 7 mais 1 é igual a 8. Então, a raiz numérica do nome Yeshua, que é Jesus, é 8. 8 significa infinito. Aqui atrás de mim está esse quadro. Este é o nome do Pai, o Todo-Poderoso. Este é o nome dele. Aqui estão as letras. Yud, Rei. Olha o Vav de novo, ó. Vav, Rei. Aqui, ó. Yud, Rei, Vav, Rei. Somando todas essas letras, dá 26. 2 mais 6, 8. Então, deixa eu pôr aqui, ó. Então, numericamente, pela raiz, 8. Raiz numérica 8, que é o nome de Yeshua. Raiz numérica 8, que é o nome do Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. Comprovado pela Gematria também. Então, deixa eu mostrar para você. O que significa, né? Yeshua no hebraico. Como eu falei para você, mão, constante, conectar e olhos. Eu acabei de falar para você, né? E eu disse para você também sobre, não somente a conexão, sobre o fogo também, né? Que são alguns significados do hebraico. Embaixo tem aqui a palavra Derek. Derek significa caminho. E juntando as letras dá 224. 2 mais 2 mais 4 é 8. Então, o nome de Yeshua, Jesus. O nome do Pai, o tetagrama, porque não tem pronúncia, é o nome do Pai, dá 8. Então, quando nós pegamos uma palavra hebraica, e ela tem a mesma raiz numérica do que a outra, simboliza que as duas palavras são sinônimas. Jesus está ligado com caminho. Lembra que eu falei no grego? Conduta. Caminho é conduta no grego. Amém?
E que significa a primeira letra? Da direita para a esquerda, né? O Dalet, porta. A letra do meio, Resh, cabeça. E a última letra, o Kaf, coroa. Então, separadamente, Derek. A primeira letra, da direita para a esquerda, é porta. Jesus é a porta. Jesus abre porta para você. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. Amém? Cabeça. Deuteronômio 28:13, né? Deus fala que nos colocará por cabeça e não por cauda. É Deuteronômio 28, de 1 a 14. Tem uma série de bênçãos ali. Mas ele fala, eis que eu te coloco por cabeça, não por cauda. Estarás por cima e não por baixo. Então, caminho. A palavra caminho no hebraico é uma porta que se abre para você, que Jesus é a porta. A palavra caminho, estou falando por letras, tá? Deus te coloca por cabeça, Jesus te coloca por cabeça. E a última letra, o Kaf, é coroa. Então uma porta se abre, ele te coloca por cabeça e te dá uma coroa. Por isso que Apocalipse diz, guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então eu traduzi para você, letra por letra, da palavra Derek, caminho, porta, cabeça e coroa. Raiz 8, igual a raiz de Jesus. Amém? Vamos para frente. Emet. Ali tem o Aleph, o Mem e o Tav. Emet, verdade. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo da mentira e da verdade. Amém? E aqui está escrito verdade. Essa letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, da direita para a esquerda, que parece um X. É a primeira. Essa outra letra, Mem, ela é a letra do meio do alfabeto hebraico. E a letra Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Significa que a verdade, ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. A verdade se sustenta. E você pode ver nessas três letras da palavra verdade, as três letras têm duas perninhas no chão da linha, né? Se estivesse numa linha, estaria assim. Então a verdade se sustenta, a verdade tem equilíbrio. A palavra mentira é diferente, assista o vídeo lá, verdade e mentira, ok? Mas estou falando da verdade. Então, juntando as três letras, o Aleph, o Mem e o Tav, dá 441. 4 mais 4, 8, com 1, 9. Então, a raiz numérica da palavra Emet, verdade, é 9. Olha o significado da primeira letra, Aleph, que parece um X, mestre. Essa primeira letra, mestre, significa ensino. Por isso que Jesus falou, vocês devem pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Discípulos. Toda pessoa que se converte, ela tem que fazer discípulos. Não é responsabilidade da liderança, do presbitério. É de cada um de nós. Fazei discípulos. Ensine. Primeiro, antes de você se tornar um mestre, você tem que ser um aluno. Aprender. Depois você ensina outras pessoas. Então essa letra Aleph significa mestre. Aprenda. Leia as escrituras. Ore. Aprenda com pessoas que têm mais experiência com você. Torne-se um mestre. Amém? A letra do meio, água, Mem, água. Você sabia que a Bíblia, como ela começa, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. A palavra céus ali, não é céus como nós pensamos céus. A palavra lá é ha-shamai. Essa letra aqui, Mem, shamai, quer dizer, lá, águas. Mai, águas. Ver essa letra aí, como se fosse o nosso M, água. Então, quando você se torna um mestre, no Aleph, da primeira letra, da direita para a esquerda, as águas começam a jorrar. No seu interior fluirão rios de água viva. Que água? A palavra. Amém? Passa a ser a tua sede e a dos outros. E por último, Tav, sinal. Essa palavra, essa letra Tav, a última,
ela também tem um significado de cruz. E ela também significa sinal. Por que sinal? Deixa eu dar uma explicação para você aqui. Muitas pessoas ficam falando apenas do número da besta. Eu te convido você a assistir o meu vídeo, o sinal na mão e na testa. Sobre o número da besta, já existe um sinal na mão e na testa do cristão. Assista lá, o sinal na mão e na testa. Ok? Então, é por isso que o Apocalipse diz que não toque naqueles que têm na sua testa a marca do Deus vivo. E a Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. O que é um selo? É um sinal. Então essa palavra emet, que é verdade, se torne um mestre, deixe as águas fluírem dentro de você e permaneça com o sinal na tua testa. O que? O selo do Deus vivo e nas tuas mãos também. Amém? A última palavra, Rai, vida, está lá. Outro formato de letra. Essa letra Yud, ela vale 10. Essa letra Het vale 8. 10 com 8, 18. 8 mais 1, 9. Então, a vida está para a verdade. A verdade está ligado com a vida. A palavra Rai, vida, é sinônima da palavra Emet, verdade. Volto a dizer, aqui a letra Yud, ó, de Yeshua, mãos estendidas, mão de Deus. Amém? A letra Yud, né? A letra Het, que eu mostrei para você agora, é aquela mesma letra que se formou quando o anjo da morte entrou no Egito para matar os primogênitos. E onde tinha a marca do sangue, o anjo da morte não passou. Então essa letra, ela se formou, porque eles passaram com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, se formou essa letra. E por que se formou justamente essa letra? Porque você sabe o que é uma batente de uma porta, né? Atrás de mim tem uma porta, tem os batentes da porta. Os judeus, antes de ir para o Egito, eles moravam em tendas, ok? Em tendas. Mas quando o sangue do animal tocou nessas três partes, nessas duas partes da porta em cima, os deuses egípcios estavam gravados naquelas portas. E quando o sangue de Jesus veio sobre aquelas portas, Deus começou a executar julgamento sobre os deuses do Egito. Deus humilhou, através das 10 pragas, cada deus, entre aspas, né? Que letra minúscula ainda, que eles cultuavam. O sangue de Jesus tem poder para julgar. É por isso que os demônios morrem de medo. Eles têm pavor do sangue de Yeshua vertido na cruz do Calvário. Amém? Então eu mostrei para você, através dessa figura, no hebraico, caminho, verdade e vida. Yeshua, Derek, Emet e Rai. Seja abençoado por essa palavra em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Preste atenção agora para finalizarmos o que você tem aprendido até aqui. Agora, né, essas últimas imagens, tudo no idioma original, hebraico. Amém? E degolou-o, e Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Eu vou voltar um versículo e ler para você. Levítico 8, 22. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. Aqui, em Levítico, o capítulo 8, está falando da consagração de Arão e de seus filhos. Mas chegou nessa parte aqui, havia o carneiro da consagração.
E eles colocaram a mão sobre a cabeça do animal. Significa que os pecados dele estavam passando para um animal inocente. Da mesma maneira que os nossos pecados foram passados para Jesus, que era totalmente inocente, não tinha culpa nenhuma, como aquele animal não tinha culpa, que prefigura Jesus que já veio. Então, assim como nossos pecados foram jogados em Jesus naquela cruz, ele recebeu os nossos pecados, toda a condenação, tudo que não presta foi para ele. Ele pagou o preço, o nosso Shemitah. Então eles colocaram a mão sobre a cabeça do carneiro. E o carneiro foi degolado, foi morto. E é interessante, Moisés tomou do sangue desse carneiro e colocou na ponta da orelha direita. A Bíblia diz, como fala de direita, está falando de autoridade. Fique à minha direita, né? O Senhor te coloca por cabeça e não por cauda. Jesus diz que está à direita do Pai. Quando fala direita, está falando de autoridade. Quando fala de direita, está falando de ovelhas. Quando fala de esquerda, está falando de bode. Nada contra quem é canhoto. Eu estou falando de uma posição, ok? Então, direita significa autoridade. Direita significa uma pessoa conservadora. Não é isso que dizem por aí? Então, direita significa posição correta. Deus não é da esquerda. Deus é da direita. Fica essa palavra aqui para quem está me assistindo. Esquerda é bode. Ok? Então, Moisés colocou do sangue desse carneiro na ponta da orelha direita. Foi aqui, ó. Foi nessa parte aqui, ó. Na ponta da orelha direita. O que significa isso? O sangue na ponta da orelha direita. Ok? Esse versículo, Levítico 8 e 23, está ligado diretamente a caminho, verdade e vida. A ponta da orelha direita é verdade. Por quê? A fé vem pelo ouvir. A palavra verdade está ligada com ouvir. A verdade entra pelos seus ouvidos. É por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Jesus falava: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade entra pelos seus ouvidos. Por isso que você tem que ouvir a palavra de Deus sempre. Amém? Ele também colocou do sangue no polegar da mão direita. Esse dedo, ele toca todos os outros. Esse dedo te dá firmeza para que você pegue. O que te dá firmeza para você pegar esse polegar da mão, das duas, né? E por que da direita? Primeiro, autoridade. Segundo, ninguém tem uma digital igual a sua. Por que no polegar? Porque ele unge você individualmente, a sua digital, que não existe outra no mundo. Então, o polegar da mão direita está ligado à vida. Por que vida? A palavra entra pelos teus ouvidos, que é a verdade, e você começa a gerar vida através das obras das suas mãos. Você ouve e você gera. Não é só ouvir a palavra de Deus, é agir. Você ouve e você gera. Tudo que você precisa, você gera com as mãos. Ó. Você precisa das suas mãos. Gerar. Amém? Gerar vida, gerar bênção. Até para orar, né? Muitas vezes impõe as mãos. Amém? Estender as mãos, levantar as mãos para o céu. Gerar. Trabalhar, gerar. Dirigir um carro, usa as mãos.
polegar do pé, e também foi ungido o polegar do pé. Isso é, não dá para mostrar para você, é o dedão do pé. O polegar do pé direito. O polegar do pé está ligado a caminho. Porque o pé te leva, né? Os pés te levam. Mas por que o polegar do pé e não o pé inteiro? Porque o polegar do pé, eles te dá equilíbrio, dá para você equilíbrio no andar. Verdade nos ouvidos, né? Vida das mãos e equilíbrio dos pés. Santificação dos pés. Por isso que quando eles davam uma oferta de um animal, eles lavavam os pés. As pedras e os pés eram lavados com água. Os nossos pés têm que ser lavados com água também, porque os nossos pés nos levam. Então, o polegar do pé direito significa, o sangue do polegar do pé direito significa que o sangue de Jesus tem que estar nos teus pés, e onde quer que você vá, você deve ter temor de Deus onde você pisa, onde você frequenta. Então, para encerrar, eu vou dizer para você, João 14,6, eu sou o caminho, disse Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E nessa última figura que eu estou te mostrando, a verdade está ligado com o sangue de Jesus na tua orelha. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Consagre o teu ouvido. Consagre as tuas mãos. A unção no polegar da mão. E consagre os teus pés. Vê bem onde você anda. Então, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade é a vida, eu trouxe para você em várias imagens aqui, para que você aprenda o que significa caminho, verdade e a vida. Então você aprendeu, através de tudo que eu te mostrei até agora, o que é caminho, verdade e a vida. E que o Senhor te abençoe grandemente, através desse vídeo que você ouviu. Seja abençoado e, sentindo o coração, compartilhe, para que outras pessoas venham aprender e sejam abençoadas. Eu agradeço ao Senhor por essa mensagem. Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e nosso Messias. Amém.